Que a paz de Deus esteja conosco, possamos receber nessa noite aquilo que viemos procurar para o nosso espírito. E quando a gente fala de espírito, nós pensamos no quê? Na vida espiritual, no mundo dos espíritos, que somos nós. E no mundo espiritual, a vida é objetiva. Quando nós estivermos lá, retornando à nossa casa espiritual, nós sabemos o que temos que fazer, o que temos que mudar, o que temos que melhorar. Então é objetivo. Agora a vida aqui na Terra, ela nem sempre, para nós, ela é objetiva. Existe um planejamento espiritual. Antes de reencarnar, tudo é planejado, preparado para o nosso retorno ao corpo físico. Mas quando estamos aqui, nós deixamos a desejar. Nós tropeçamos muitas das vezes, esquecemos o nosso compromisso, porque vem um véu do esquecimento. Então a gente vive os momentos. A vida aqui é feita de momentos. E esses momentos poderão ser bons ou ruins. Bom seria se fosse ótimo, uma existência física sem sofrimento, sem dificuldades, mas não é assim. E nessa caminhada, nesses momentos que a gente vive, aproveitando cada etapa, cada dia, por isso que a gente diz o seguinte, que nós devemos agradecer. A cada amanhecer, ao despertar pela manhã, dizer obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida no corpo físico, por essa oportunidade de tentarmos melhorar um pouquinho mais, nos tornarmos pessoas melhores, mais caridosas, bondosas, compreensíveis, enfim. Então existe o registro na nossa vida. Nós registramos os nossos momentos. E muitas pessoas registram os momentos ruins, de sofrimento e de dor. Mas por que não lembrar as coisas boas? Os momentos que a gente viveu ou estamos vivendo aqui. E aí nós trouxemos nesse registro a infância. Não do lado negativo de sofrimento, dos traumas, não. Mas o lado positivo. Lembrar do nosso tempo de criança, brincando com os colegas, com os amigos, com os irmãos, onde nessa infância não tinha maldade, onde não tinha internet, o celular. Jogávamos bola, brincávamos de boneca. Durante a chuva, corríamos, sem se preocupar com um resfriado. Andava nas poças d'água. Que saudade! Que saudade da nossa infância. Eu acredito que muitos de nós temos na nossa mente, na nossa memória, esse registro. Mas também na nossa juventude. Talvez o primeiro beijo, a primeira namorada, o primeiro namorado. O nosso período na escola, conhecendo novos colegas, amigos. Ah, que saudade! Tempos bons. Não vamos falar do lado negativo, mas sim do lado positivo, o lado que nos traz uma saudade gostosa. Sim. A primeira profissão. Nosso primeiro trabalho.
Muitos de nós provavelmente estávamos nervosos, porque será que eu vou conseguir? Será que eu vou aprender? Será que eu vou exercer bem aquela profissão? E o primeiro salário? O que fizemos no nosso primeiro salário? Quando recebemos aquele pagamento que parecia muito para nós. Ah, que saudade. O casamento, a união, a festa, um momento de construir um lar, de procurar ali formar uma família. Quantos de nós lembram, né, daquele momento da cerimônia, ou talvez somente de uma união? Muitos vão dizer, mas eu não quero lembrar do meu casamento. Mas estamos puxando aqui um momento positivo, um momento nostálgico, uma lembrança gostosa, onde os pais estavam presentes. Sim, patrimônio, nossa primeira casa, fruto do nosso trabalho. Quantos anos levamos para pagar essa nossa casa? É claro que tem muitas pessoas que até hoje não conseguiram, né? Viver de aluguel. Mas vamos lembrar com saudade desse momento. Ou da construção dessa casa, naquele terreno que compramos em tantas e tantas vezes. E ali constrói um lar. É ali que a minha família, a nossa família vai morar. Que saudade. Os filhos. Quando nós recebemos aquele pequeno, aquela pequena em nossos braços com tanta alegria. Quando a gente consegue ouvir a sua primeira palavra, papai, mamãe. Os primeiros passos, acompanhando a vida dele, o crescimento. O primeiro dia de aula que a gente fica apavorado, será que vou cuidar dos nossos filhos como nós cuidamos com tanto amor? Ah, que saudade! E o tempo passa. Os nossos pequenos já não são pequenos. Já formaram as suas famílias, já construíram seus lares, já estão nos dando até os netos. Sim. E as viagens? Não as viagens para outro país, mas as pequenas viagens em família, onde o carro ainda não tinha ar-condicionado, tínhamos que abrir as janelas. Parávamos de vez em quando. Quanta saudade. Quanta saudade das festas em família, principalmente no final de ano, reunido nos natais, nos réveillons. Sim, que saudade. A troca de presente, o abraço carinhoso, onde as famílias se abraçavam, conversavam, brincavam. Talvez hoje estamos deixando a desejar. Ah, que saudade! Que saudade daquela mesa farta, onde todos os reuniam e naquele momento todos silenciavam para que alguém, talvez o pai, fizesse aquela oração e agradecesse a Deus e a Jesus pelaquela ceia. Ah, tempos bons que guardamos na lembrança em nosso coração. Que saudade, sim, porque agora veio os netos. A gente tem tanto amor quanto nós temos amor pelos nossos filhos. E às vezes nós ajudamos tanto, muito mais do que os pais, damos tanta atenção, carinho para eles. E esses nossos netos já não são pequenos, também já estão adultos, já casaram. Quanta saudade. Por isso que a vida é feita de momentos. Momentos bons, momentos ruins. E que a gente possa viver essa vida guardando sempre os momentos bons.
guardando a lembrança daqueles que fizeram parte da nossa existência, que compartilharam conosco as nossas alegrias e as nossas tristezas. Porque nós um dia, queridos irmãos, vamos sentir saudade. Vamos sentir saudade daqueles nossos entes amados que estiveram do nosso lado. Papai, mamãe, vovó, vovô, a esposa, o marido, o filho, os amigos. Quanta saudade. Porque sim, é uma dor muito forte que muitas das vezes parece insuportável. A dor da morte. E a morte é uma realidade. Porque nós somos espíritos imortais. Estamos aqui de passagem, adquirindo experiências, evoluindo através da nossa condição moral. Nós vamos aprendendo, vamos caindo, vamos levantando, e nós vamos entendendo que um dia chegará o nosso dia de partir. E os nossos familiares? Guardamos com saudade. Guardamos com saudade das pessoas que um dia estiveram sorrindo conosco, festejando conosco, que estiveram lá no nosso casamento, na nossa infância. Talvez aquele professor, aquele companheiro de trabalho. O que guardamos dessas pessoas que proporcionaram a nós momentos felizes? Porque a imaginação nossa é de que a vida acabou. É o fim com a morte. Então nós entendemos o quê? Que a morte é um fenômeno natural e inevitável. Não tem como evitar, né? É uma realidade. Desde o momento que nós nascemos, estamos sujeitos a desencarnar. Então nós temos o nosso período aqui de vida, a nossa existência física. Todos nós um dia retornaremos ao mundo espiritual, nossa verdadeira morada. Certa feita, um homem transitava por uma rua deserta, altas horas, noite escura, sem luar, estrelas apagadas. E não raro ali aconteciam alguns assaltos. Ele estava nervoso, preocupado. Quando ele percebeu que estava sendo perseguido, ele ficou apavorado e disse: olá, quem está aí? E o perseguidor não respondeu. Aí mesmo que ele ficou nervoso, apavorado. Ele então apressou seus passos. Eis que o perseguidor também fez o mesmo. Ele então saiu correndo. O coração acabou dentro do peito, os pulmões em brasa, ele corria mais do que as pernas poderiam suportar. Eis então que ele passou num bico de luz. E olhando para trás, ele percebeu que o perseguidor nada mais era do que um burro que estava acostumado a acompanhar os andarilhos. Então aquele medo todo desapareceu. Richard Simonet, ele conta essa história no seu livro Quem Tem Medo da Morte. E ele diz o seguinte, que essa história se assemelha ao que acontece com a morte. Que a imortalidade é algo intuitivo na criatura humana. Mas nós tememos a morte, porque desconhecemos esse processo do desencarne. Porque nos preocupamos o que vai nos acontecer quando desencarnarmos, quando retornarmos ao plano espiritual. E o Espiritismo é esse bico de luz que vem nos esclarecer e nos mostrar que a morte não existe, que nós somos espíritos imortais, que nós vamos viver.
e vamos ter que reencarnar tantas vezes quanto for necessário para a nossa evolução. Nós tememos a morte? Estamos preparados para o nosso desencarne? Acredito que não, né? Está tão bom aqui, né? Aqui estamos juntos com os nossos familiares, com as pessoas que amamos, e lá, não sabemos. Podemos sentir e ver os entes queridos desencarnados? Sentir, com certeza. Basta o recolhimento para a oração. Muitas pessoas, principalmente alguns médicos que têm essa sensibilidade, dizem: eu estou sentindo a presença do meu pai, da minha mãe. Eu estou sentindo um perfume ou um cheiro de flores, um aroma de flores. É o espírito que se aproxima. E ele, muitas das vezes, se identifica com isso. Como ele viveu aqui, ele se aproxima de nós e muitas das vezes, queridos irmãos, sentimos assim um acolhimento espiritual, uma energia gostosa, como se fosse um abraço de um pai, de uma mãe, de alguém que nos quer bem, que goste de nós, né? Então essa energia, e nós podemos sentir. Agora, ver, aí depende de algumas coisas, né? Depende de algumas faculdades. Aí diz aqui, é muito comum nós vermos esses entes queridos durante o sono. Por quê? Porque quando estamos dormindo, o nosso corpo é que está descansando. Porque o nosso corpo físico, ele precisa repor as energias gastas durante aquele dia, no trabalho, nas atividades diárias. Não só física, mas mental. E o nosso espírito, em desdobramento, vai ao mundo espiritual. E lá nós conversamos com os nossos entes, com as pessoas que amamos, com os nossos amigos, vamos aprender também. Então vejam só essa conexão com o mundo espiritual que a gente não compreende. Ah, mas eu não lembro. Sim. Algumas pessoas lembram. Mas tudo depende da necessidade e do merecimento. Como pensar nos entes queridos desencarnados? Como é que nós pensamos? Aqueles que já partiram. Qual o nosso pensamento? Então nos diz aqui, pensar nos momentos felizes. Não pensar nos momentos difíceis que vivemos com aquela pessoa, com as brigas, as dificuldades. Lembrar os momentos felizes. Algum momento que a gente passou com aquele ente amado, aquele ente querido, um momento de alegria. Não lembrar das coisas que aconteceram, que nos fez chorar, que nos magoaram, que nos feriram. Não, vamos lembrar deles com um pensamento positivo. Sempre mentalizar esses nossos entes. Raciocinar em termos de fato consumado, ou seja, morreu, desencarnou, não vai voltar. No corpo físico, não. Então nós temos que ter essa certeza. É um fato, é uma realidade. A morte, ela vai surgir para todos nós. Não tem como evitar. Então, pensando dessa forma, tendo esse raciocínio, nós vamos entender que ela está aqui. Nós vamos compreender que está conosco em pensamento. Pensar em termos de separação e não de perda, porque às vezes a pessoa diz assim: ah, perdi meu pai, minha mãe, meu irmão. Nós não perdemos. É uma separação. E dependendo das nossas condições, do grau evolutivo de cada um de nós, vamos reencontrar sim os nossos entes amados. Vamos abraçá-los, vamos conversar com eles, mas tudo depende das nossas condições, né? Morais.
confiando em Deus. Sempre manter a confiança em Deus. Porque Deus tudo sabe. Deus tudo vê. Após 2 motivos para não cultivarmos tristeza com a morte desse ente querido. A primeira delas, sentimos saudade. Não estamos mortos. E a segunda, nossos amados não estão mortos. Eles também sentem saudade. Porque muitas das vezes a gente pensa, eu sinto saudade, porque eles estão me fazendo falta. Mas eles também sentem saudade. Eles sentem falta do ambiente, da família. Então eles estão sempre também pensando em nós, cultivando esse amor, esse carinho por nós. Qual o local ideal para cultuar a memória de familiares queridos? Qual o local ideal? Na mente. Nossa casa. Vamos florir a nossa casa com flores de saudade. E não exaltar os nossos entes queridos na frieza do cemitério. Porque cultuar esses entes queridos não é evocá-los, né? Chamá-los, não. Mas é nesse sentimento de saudade lembrar deles. Manter na nossa memória de que eles estão vivos, estão presentes conosco. E muitas das vezes nós deslocamos da nossa cidade para ir a tal cidade, para colocarmos flores no túmulo. E muitos espíritos já não estão lá. Já se houve esse rompimento, esse desligamento. Então nós temos que cultivar sempre em nossa memória com as flores da saudade. Florir o ambiente com pensamentos positivos de amor. A lembrança de dizer que Deus olhe por eles, que Deus ampare esses nossos irmãos que partiram. Não precisamos acender velas, só aqui, na memória, no nosso coração. Isso que devemos fazer. Então, o local ideal é nossa casa. Amanhã, mentalizar aquelas pessoas que amamos, orar por eles. Eles vão se sentir mais felizes do que se nós deslocarmos daqui para ir ao cemitério. Joias devolvidas. Conta uma história que um rabi, um homem religioso, tinha uma esposa maravilhosa e filhos queridos e amados. E certa feita, por motivo de força da sua religião, da sua atividade, ele teve que ficar ausente por alguns dias. E durante esse período da sua ausência, houve um grave acidente, onde morreram seus 2 filhos. A esposa teve que suportar todo esse momento sozinha. A mãe foi a dor, né? Dessa mãe. Mas ela conseguiu, confiante em Deus, porque ela tinha muita confiança, fé em Deus. E ela pediu a Deus que ajudasse nesse momento, através de uma oração, porque ela tinha muita preocupação com o marido. Porque ele tinha uma insuficiência cardíaca. E ele poderia não suportar essa novidade. Como ela poderia transmitir a ele o falecimento dos filhos. E Deus assim ajudou ela. Forte, confiante. Quando seu marido chegou, depois de alguns dias, ele abraçou a esposa com muito carinho, com muito afeto e perguntou: cadê os nossos filhos? E ela disse: eles logo virão. Vai banhar-se. Eu vou preparar um lanche para nós. E aí conversamos sobre eles. Depois, sentado à mesa, ele pergunta novamente: cadê os nossos filhos? Não se preocupe com eles.
Eu preciso que você me ajude a resolver um problema grave, muito grave. Estou preocupado com você. Vejo que você está abatida, mulher. O que aconteceu? Vamos resolver juntos com a ajuda de Deus. E ela então diz: é que quando você estava ausente, um amigo muito querido nos trouxe 2 joias preciosas. E ele deixou sob a minha guarda para que eu cuidasse dela. Mas elas são maravilhosas, tão preciosas. E ele virá buscá-las. E eu não quero devolvê-las. Mulher, estou estranhando. Você nunca cultivou vaidades? Por que esse comportamento? Essas joias não te pertencem? Não são suas. E ficar com elas é roubo. Vamos devolvê-las juntos. E ela disse: mas eu não quero devolver. Eu não quero perdê-las. E ele então diz a ela: mas não perdemos aquilo que não pertence a nós. Está bem, querido. Que seja feita a tua vontade. Vamos devolver estas joias. Na realidade, elas já foram devolvidas. As joias eram os nossos filhos, que Deus colocou à nossa guarda. O Rabi então entendeu aquela mensagem, mesmo com a dor da separação, ele conseguiu suportar sem grandes males. Ali naquele momento, abraça sua esposa e ambos deixam cair lágrimas de saudade. Nós podemos perder os nossos pais, ou seja, se separar através do desencarne, mas uma dor da perda de um filho, da separação de um filho, é muito grande, é insuportável. Porque no nosso pensamento como pais, é que nós iremos primeiro. Os nossos filhos é que vão nos enterrar, né? Sepultar. Então é difícil. Quando o pai e a mãe perdem o seu filho, ou seja, se separam através da morte. E mesmo que a dor da separação e a tristeza nos visitem, busquemos compreender que a morte não é um ponto final da existência humana. Somos seres eternos, dotados de bondade. Sois filhos de Deus. Somos seres eternos. Ou seja, nós somos espíritos, nós somos imortais, criados para a eternidade. Aqueles que partem conservam nossa lembrança, nunca nos esquecem. Às vezes nós que esquecemos deles. Quantas vezes nós lembramos daqueles que já partiram para o plano espiritual? Ou só lembramos no dia 2 e não lembro. Hoje eu vou lá porque eu quero visitar o meu pai, da minha mãe, do meu avô, da minha avó. Mas só lembramos naquele dia. Por isso que nós devemos cultuar a lembrança deles com a saudade, com as flores do amor. No nosso lar. Nós precisamos de um lugar específico. Então, na maioria das vezes, nós é que esquecemos deles. E quando nós lembramos dos nossos entes queridos, eles ficam felizes pela lembrança, pela oração que chega até eles para ajudá-los. Porque nós não sabemos a situação que eles se encontram no plano espiritual. E às vezes é de sofrimento, de dor. E quando a nossa oração chega a esse ente amado, chega a ele com um conforto, um consolo, um bálsamo que alivia suas dores, eles se sentem felizes. Quantas vezes a gente saía de casa e a gente dizia: a sua bênção, meu pai, minha mãe, minha avó. Pai, Deus te abençoe. Isso é oração. E é isso que os espíritos dos nossos familiares,
amigos querem de nós essa boa lembrança, dizer: fique com Deus onde quer que estejas. Eles sentem saudades, muita saudade. Tanto que muitos espíritos têm dificuldade de desprender do seu lado. Eles ainda sentem que estão vivos no corpo físico. Mas por que eles não me percebem? Por que eles não conversam comigo? Então eles têm essas dificuldades. Porque eles não entenderam ainda que desencarnaram, que não fazem mais parte do corpo físico. Então eles sentem saudade. Eles anseiam pela possibilidade de nos visitar e nos auxiliar nas dificuldades. Quem lembra, né? Do nosso lar. André Luiz vai até a sua casa, pede permissão, porque ele sentia saudade, ele queria saber como estava a sua família. Então ele sente saudade. Nossas lágrimas podem prejudicar os que partiram? Se forem lágrimas de saudade apenas, tudo bem. Quando a gente lembra, né, dessa pessoa amada, e a gente lembra com carinho: ah, que saudade! Que saudade do meu pai! Ah, que saudade da minha mãe, que muitas das vezes deitava no seu colo. Ela acariciava o meu cabelo. Ai, que saudade da minha esposa, do meu marido, do meu irmão que compartilhava comigo conversas, diálogos. Ai, que saudade dos nossos filhos que foram antes de nós. Ai, que saudade do amigo de trabalho, do amigo da casa espírita, do nosso bairro, do nosso vizinho. Saudade. Agora, se forem lágrimas de revolta, com formação, vai prejudicar muito. Por que Deus levou? Por que Deus fez isso? Aí nós culpamos Deus. Nós sabemos que todos nós iremos retornar à pátria espiritual. Nós vamos voltar. Lá é o nosso lugar. Aqui estamos de passagem. Então não devemos ter esse pensamento de revolta. Entender, é difícil a separação. É difícil separar as pessoas que nós amamos. Mas temos que entender que é somente uma separação. E que nós vamos rever esses entes amados. Os princípios básicos da doutrina espírita, temos algum tempinho, né? Um deles é a existência de Deus. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Perguntão. Os vários mundos habitados, reencarnação, a existência dos espíritos, que somos nós, e a comunicabilidade dos espíritos. E é através dessa comunicação do mundo espiritual conosco, porque o telefone ele funciona de lá para cá. Não é como a gente quer. Ah, eu quero que meu pai, minha mãe falem comigo, se comuniquem. Não é assim. Não é como nós queremos. É como a espiritualidade permite que os nossos entes se comuniquem conosco. Um dos grandes médios de psicografia, Chico Xavier. Quantas mensagens de consolo, de conforto ele escreveu. Ele trouxe para os familiares que aqui estavam em sofrimento, em dor. Então, a espiritualidade nos dá essa possibilidade. E a doutrina espírita, consolador, prometido por Jesus, é esse consolador. Nos mostrando o quê? Que a vida não é um fim. Ou seja, que a morte não é um fim, que a vida continua. Estamos apenas de passagem para outra dimensão, mas que a gente continua vivo. E que eles podem, sim, se comunicar conosco. Trazer palavras de consolo, de orientação, e dizer muitas das vezes: ó pai, ó mãe, eu estou vivo.
fique revoltado. Era o momento, eu tinha que partir. Eu tinha que partir. Então eles trazem mensagens consoladoras através das cartas consoladoras, da psicografia. É uma doutrina maravilhosa, né? Nos dá um consolo, uma certeza que a gente vai reencontrar essas pessoas que amamos. Aqueles que amamos não morrem jamais, apenas partem antes de nós. Chico Xavier. E aqui eu deixo em memória ao meu querido pai, aos familiares, amigos. Essa semana passada, desencarnou o Célio da Silva, ex-presidente do Centro Espírita Bezerra de Menezes. Ontem, o sogro da minha filha desencarnou. E assim, a vida vai seguindo. E nós continuamos aqui. Porque nós temos ainda que reparar muitas coisas. Mas um dia teremos que partir também. Dar um tchau, irmão Deus, para as pessoas. Então que fique as flores de saudade. E para encerrar, queridos irmãos, já passamos um pouco fora, essa mensagem, essa carta consoladora que diz o seguinte: se eu morrer antes de você, se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, mas estava longe de ser o santo que me pintava. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que eu talvez tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí, sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Então ore para que nós vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Mas se eu morrer antes de você, acho que não vou estranhar o céu. Ser seu amigo já é um pedaço dele. Chico Xavier. Então, queridos irmãos, que tenhamos essa certeza que a vida continua, que os nossos entes amados sentem saudade como nós sentimos. Em memória a todos aqueles que já partiram para o plano espiritual, desejamos muita luz, o amparo dos anjos do Senhor.
tenhamos um bom e ótimo final de semana abençoado. E vamos cultivar flores de saudade na lembrança, na nossa memória, no nosso coração. Que assim seja. Agradecemos uma vez mais ao nosso irmão Mário, grande palestra, que a gente possa refletir e não rezar por nossos entes queridos apenas um dia, mas todos os dias, porque essas energias de oração chegam sempre a eles e confortam, assim como de lá para cá. Então, assim, gratos que somos e tudo que estamos recebendo nesse momento, elevamos o pensamento a Deus e agradecemos pela oportunidade de aqui estarmos. E todos juntos dizemos: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Que Deus possa iluminar e parar o coração de cada um de vós. Que ao retornar os vossos lares, possam dividir com os vossos familiares todas as energias salutares aqui